Olá, e na aula de hoje, por meio desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ética profissional e responsabilidade e tipos de responsabilidade que o engenheiro civil está passivo, ele é passível, né, de ter alguma penalidade de acordo com essas responsabilidades. Tá? Então a gente vai entrar um pouquinho mais em conceitos que vocês aprenderam em filosofia durante o ensino médio. Mas também a gente vai falar um pouquinho da parte de direito, né? Mas um direito totalmente aplicado à construção civil, né? E que vocês vão conversar mais sobre esses temas durante o curso de engenharia civil aqui da UDESC. Então, o tema da aula de hoje é ética profissional. Então, a gente inicia a aula de hoje falando sobre o conceito de ética, né? A ética, então, ela tem uma variação, ou ela deriva, então, de uma palavra do grego antigo que tem a ver com caráter e com costume, certo? A ética nada mais é do que um conjunto de princípios ligados à ação de pessoas que definem o que pode ser considerado correto ou incorreto perante uma sociedade. Então, sempre que a gente fala de ética, a gente vai falar sobre o que a sociedade ela espera que você faça, que você escolha, a decisão que a sociedade espera que você tome, né? Então ela espera que você tome uma decisão certa, correta, então você basta. Se você tomar essa decisão, você passa a ser uma pessoa ética. Se você tomar uma decisão em que a sociedade ela não concorde com o que você vai fazer ou com a decisão que você tomou, então você passa a ser ou você pode ser considerado uma pessoa antiética. Sempre é voltado para um padrão de sociedade, né? Então da diferença, saber diferenciar o certo do errado. Então esse seria um conceito básico da palavra de ética. Depois a gente fala de moral, né? O termo moral e o termo ética, conforme a gente trabalha isso no ensino médio, em filosofia, né? Mas o termo moral, ele nada mais do que deriva da palavra ética, né? De uma forma morfológica, mas também de uma forma de atitude, né? A moral é um código de conduta, costumes e hábitos de um determinado local ou ainda algo mais pessoal, né? Então, se eu tenho moral, eu estou cumprindo um conjunto de costumes legal, eu sei diferenciar o que é certo e errado, mas é algo mais focado a mim, a minha pessoa ou a minha comunidade restrita, meu grupinho de amigos, minha família, né, na minha casa, né? E se eu for imoral, né? Então é algo também, algo que não faz parte dos meus hábitos, dos meus costumes, algo que eu faço que não é legal, que não está sendo bem visto pelas pessoas que estão próximas a mim, ou até mesmo a mim, né? Se eu faço uma autoanálise, eu vejo que eu não estou fazendo algo que seria correto. Né? As duas têm semelhanças distintas, são semelhantes em alguns pontos, moral e ética, mas também tem algumas diferenças. No próximo slide, a gente tem aqui uma imagem que mostra assim a diferença, né? Por exemplo, quando a gente fala de ética, a gente fala do modo social de agir, né? Então, como eu falei para vocês, o que a sociedade espera de você, né? Implica no consenso e na adesão da sociedade. Se a gente quer ser bem aceito numa sociedade, a gente precisa ser ético, né? Tomar atitudes éticas dentro do que a sociedade ela espera, né? Além disso, ela é guiada, né, por normas e regras sociais, pela cultura da sociedade, e assim por diante. É mais algo com relação ao coletivo, né, do que o individual, a ética nesse caso, né? Então se constrói a partir de consenso de várias morais. Então a gente tem uma moral que é mais individual, que é mais pessoal, e vários consensos, né, de morais pessoais, de pessoas, de famílias dentro de uma sociedade, e essa moralidade dessas famílias, dessas pessoas, dessas comunidades, vai formar então um coletivo para a ética, né, para saber o que é correto e o que não é correto dentro de uma ética de uma sociedade, né? Uma comunidade é algo menor, uma sociedade ela é composta por várias comunidades, né? Então nesse sentido, quando a gente fala de moral, a gente fala mais como um modo pessoal de agir, como eu falei no slide anterior, né? É adquirida ao longo do tempo, ao longo das nossas experiências, das nossas vivências, da nossa construção sócio-histórica que a gente tem, né? Uma construção sócio-histórica
de cada indivíduo, de cada pessoa, ela é diferente, ela foi criada de uma forma diferente, numa família diferente, numa casa diferente, numa cidade diferente, no interior, na cidade, no campo, na praia. Ela teve pais com comportamentos diferentes, com graus de instrução diferentes, com formas de lidar com problemas diferentes, né? Muitos têm ajuda de psicólogos, de médicos, né? Quando crescem, outros não. Então a gente tem formas de pensar diferentes. A moral está ligada ainda à consciência pessoal, né? À forma pessoal de agir. É o que a gente está falando até agora. Outro termo importante que a gente fala em Introdução à Engenharia Civil, na aula de hoje, é sobre responsabilidade. Né? O que é responsabilidade? Eu coloquei aqui no slide uma definição bem legal, né? Violação de uma obrigação, certo? Então, quando a gente tem uma violação de uma obrigação, do ponto de vista profissional, voltado aqui para a engenharia civil, a gente pode ter uma responsabilidade sobre isso, né? Então, quer dizer, a gente pode ser responsabilizado civilmente ou criminalmente por essa violação de uma obrigação. Então, quer dizer, se eu tenho essa violação, eu passo a ter a necessidade de indenizar uma pessoa, né? Ou ainda ser penalizado pelos meus atos, né? Se eu construir uma casa e eu construir ela mal feita, e ela desabar e vir a ter algum ferido, né? Então eu posso ter que indenizar essa pessoa civilmente falando, né? Ou como eu também posso ser penalizado, muitas vezes por algum crime do Código Penal, né? E aí eu posso ser preso, né? Então eu vou ser penalizado pelos meus atos. Então tem uma violação de uma obrigação, né? A violação dessa responsabilidade que eu tinha perante ao cliente quando eu construí ou quando eu fiz um projeto e assim por diante, né? Eu coloquei uma outra frase aqui para vocês, né? Em suma, responsabilidade jurídica, a capacidade do indivíduo de responder pelos seus atos ou pelos atos de terceiros, né? Quando é que é violado ou quando violados alguma obrigação, né? Então, tem uma responsabilidade de engenheiros, de arquitetos, né? Quando a gente tem o um conhecimento técnico para construir uma casa, fazer um projeto, executar uma obra, né? Então, quer dizer, essa violação de direito, ela também passa a ser uma ação, uma falta de ética, né, para o profissional, porque você tem conhecimento técnico e você não cumpre esse conhecimento, você não aplica esse conhecimento técnico, então tem uma falta de ética por sua parte. Isso também é importante. E a gente tem vários tipos de responsabilidade, né? Quando a gente fala de responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade de projeto, de execução e de fiscalização, né? O que seria isso? Por exemplo, se tiver algum problema em uma edificação, a gente vai ver aonde vem esse problema. Será que é um erro de projeto? Será que essa edificação ela foi projetada de uma maneira inadequada? Ou será que o projeto estava correto e quem executou a obra ou quem foi o engenheiro de execução da obra não executou conforme estava no projeto, né? Então, quer dizer, ali a gente já tem duas responsabilidades diferentes. Em uma obra de pequeno porte, a gente tem o mesmo engenheiro atuando nas duas coisas, né? No projeto e na execução. Mas quando a gente tem obras de grande porte, quem fez o projeto não é a pessoa que vai executar a obra, que vai ser responsável técnico pela execução. Então, a pessoa que executa a obra ela vai responder civilmente, criminalmente e outras responsabilidades que a gente vai ver depois, mas pela execução da obra, se houve algum erro de execução. A pessoa que fez o projeto vai responder se o projeto tiver executado errado, se o projeto tivesse, o projeto estrutural daquela edificação tivesse sido calculado errado e assim por diante. E por último, a gente ainda tem a responsabilidade de fiscalização, que seria mais relacionado com a parte financeira da coisa, né? Parte técnica também, mas parte financeira, onde é muito comum em obras públicas, né? Então a gente tem esse tipo de responsabilidade, ou seja, o engenheiro é responsável por ver os serviços que foram executados, ver se eles estão dentro da qualidade, né? Uma obra pública ela é licitada. Então o engenheiro de fiscalização, que é um engenheiro contratado pela prefeitura, vai lá testar que a obra tem qualidade e que foi implantado tudo que estava programado para ser gasto naquela obra, tudo que estava na planilha orçamentária daquela obra, todo o dinheiro que foi pago para aquela construtora, se realmente foi executado os serviços daquela forma prevista em projeto. Então essa é uma responsabilidade de engenheiro de fiscalização de uma obra. Pode ocorrer em obras
particulares? Sim, pode, mas em obras públicas é mais comum de acontecer, é quase que obrigatório, certo? Aí a gente tem, vamos classificar a primeira responsabilidade de projeto, execução e fiscalização. É uma coisa. Agora a gente vai falar sobre outra classificação de responsabilidade, que é uma responsabilidade patrimonial e moral. É uma forma diferente da gente classificar a responsabilidade, né? Primeiro a gente classificou ela em execução, projeto e fiscalização. É uma forma de classificar. Agora a gente vai classificar de outra forma. Seria uma responsabilidade patrimonial e uma responsabilidade moral. Né? A responsabilidade patrimonial, que vai gerar algum dano patrimonial, é aquela que o engenheiro civil, o arquiteto, o responsável técnico, o profissional da construção, ele vai causar algum dano a uma edificação, por exemplo, ou algum bem material. Né? Então, vai caber tanto indenização por esse dano que ele causou nessa edificação, ou ainda reparação, ou indenização e reparação. Né? Por exemplo, o engenheiro civil responsável pela execução de uma obra, ou uma construtora que executou uma obra, executou mal feita, né? E por isso ocorreram inúmeras fissurações nessa obra. Então, quer dizer, tem algum dano patrimonial. Essas fissurações na obra, essas rachaduras, trincas, não era para acontecer, não poderia acontecer. Então, quer dizer, houve um dano patrimonial. Né? Então, quer dizer, a construtora que fez essa obra, ela é responsável por indenizar essa família, muitas vezes, esse cliente, de forma financeira, mas principalmente de reparar de forma técnica, né? Ou seja, essas fissuras elas vão ter que sumir dessa edificação, ela vai ter que reparar a causa, não só tratar o problema, né? Mas reparar a causa e tratar aquela fissura para ela não voltar mais a acontecer. Então esse é o tipo de responsabilidade patrimonial. E a gente depois tem responsabilidade moral também, né? Por exemplo, eu estou trabalhando com um cliente e aí o cliente tá nervoso por causa da obra, enfim, e aí ele vai me ofender, ofensas verbais, calúnia, mensagem no WhatsApp, vai mandar um monte de mensagem no WhatsApp me xingando, falando coisas que eu não gostaria de ouvir, coisas que não são verdades. Isso pode acontecer, a gente sabe que isso acontece, né? Naquele calor do momento, né, que você está estressado, você acaba descarregando as suas frustrações em cima de uma pessoa. Certo? Caso isso aconteça, então gera dano moral, né? Danos morais, né? Então, quer dizer, esse cliente ele vai ser obrigado, não só o engenheiro civil tem culpa sobre alguma situação, mas às vezes o cliente também ele pode, então, vir a ter que indenizar um profissional técnico ou um colaborador da empresa, um pedreiro, enfim, porque ele gerou dano moral ali. Ele caluniou a pessoa, então vai ter que pagar a indenização por danos morais também, tá? Então isso também é um tipo de responsabilidade. Primeiro, projeto, execução e fiscalização. Segunda forma de classificar, moral e patrimonial. E agora, a gente vai falar de uma terceira forma de a gente classificar responsabilidades aplicadas à engenharia civil. Né? Talvez uma forma num conceito mais técnico de direito. Né? Então a gente vai falar de responsabilidades ético, profissional, responsabilidade técnica e administrativa, responsabilidade civil, responsabilidade criminal e responsabilidade trabalhista. Nem todas essas responsabilidades vão poder acontecer de uma forma conjunta. Pode acontecer uma, pode acontecer outra, ou pode acontecer as duas, né? De ter falta de responsabilidade, ter essa quebra desse elo aí, né? Que ligaria essa responsabilidade entre profissional e cliente. Muitas vezes o dano é do dono da construtora, né, que foi contratado para construir, não de você que é engenheiro civil que trabalha para essa construtora. Mas muitas vezes você é um engenheiro civil que foi contratado diretamente pelo cliente, né? Então às vezes você tem responsabilidade para o cliente, né? Responsabilidades, às vezes o dono da empresa tem, às vezes os dois tem, às vezes o engenheiro de projeto tem, às vezes o engenheiro de execução tem, às vezes os dois engenheiros têm, às vezes o de fiscalização também tem, então são os três, às vezes o engenheiro é o dono da empresa e mais os três engenheiros e mais o cliente, todo mundo tem algum tipo de responsabilidade, né? A gente vai ver agora o que são essas responsabilidades pela terceira forma de classificá-la, né? De classificar a responsabilidade dentro da construção. A gente fala de responsabilidade ética. Eu falei isso na aula passada quando a gente falou da estrutura do CREA, do CONFIA-CREA, e aí a gente fala ou CONFEA-CREA, né, como algumas pessoas falam,
que muitas vezes, quando você não passa a ser um profissional ético dentro da sua profissão, da sua forma de atuação, então você pode responder eticamente ou ético-profissionalmente dentro do CREA. Né? Então você vai ser julgado pelas câmaras especializadas, pelo plenário do CREA do seu estado, e depois você vai ser julgado em última instância pelo CONFEA, lá em Brasília. Nessas 3 instâncias você pode ser julgado. Então, esse tipo de responsabilidade está ligado ao exercício da profissão, ao respeito mútuo entre profissionais, né? As empresas a seguir normas, que existem normas para serem seguidas. Então a gente segue normas, segue bons princípios de execução da obra, né? De projeto. Então o descumprimento de uma legislação, um exercício inadequado da profissão, sendo que você não é engenheiro civil formado e você está atuando como engenheiro civil numa obra. É uma responsabilidade ética profissional, você pode ser penalizado por isso. Ou então você não está seguindo as normas para fazer um projeto, para executar uma obra. Você também pode ser responsabilizado eticamente por isso. Né? Então tem inúmeros exemplos que podem ser trazidos para a responsabilidade ético-profissional. Você vai falar mal de um projeto de um outro colega teu, né? Você também pode ser responsabilizado ético e profissionalmente. Você não pode fazer isso, né? Então cada um tem o seu trabalho, cada um respeita o trabalho do coleguinha e pronto. Né? Então você não pode muitas vezes fazer críticas severas em redes sociais, né, difamação, e pode gerar, além de dano moral, a gente está falando de uma responsabilidade ética aqui também que não é legal, né? Você vai pegar e descascar aí o abacaxi em cima de uma empresa específica que está executando uma obra, enfim, não é ético da tua parte fazer isso, né? Então isso é uma responsabilidade ético-profissional. Você está atuando como profissional, você tem que seguir uma ética, uma moral sua pessoal e uma ética que é vista, então, no âmbito global da engenharia civil, ou no âmbito do CONFEA-CREA, âmbito nacional. A gente fala ainda de sanções que podem ser aplicadas, né, à falta de à ética profissional, que estão ligadas à advertência reservada, ou seja, você vai receber uma cartinha ou uma advertência por escrito do CREA, do CONFEA-CREA, onde vai dizer que você descumpriu alguma regra ética, né, enfim, você pode receber uma advertência. Você pode receber uma forma de censura pública, né, ou seja, você pode ter que escrever uma nota num jornal ou falar publicamente sobre o que você fez que não foi adequado, né, se desculpar publicamente sobre isso. Você pode pagar multa, né, e aí a multa é pesada, você pode pagar multa para o sistema Confea-CREA. Você pode ter a sua, o seu registro profissional suspendido, também pode acontecer. E você pode ter o cancelamento definitivo do registro, né? Ou seja, você nunca mais vai atuar como engenheiro civil porque você não é, atuou com ética profissional. Né? Então, todos esses riscos você corre atuando como engenheiro civil. Tá? Assim como médicos, como advogados, com outras profissões, essas censuras, essas penalidades, desculpem, é a palavra correta, penalidade, podem ser colocadas para você caso aconteça algum tipo de falta de ética profissional. Aí a gente tem uma responsabilidade técnico-administrativa. Né? Então, o que a gente fala de técnica administrativa? São leis. Né? Então, quer dizer, você não cumpre alguma lei, você não cumpre alguma norma, você não está exercendo a sua profissão de forma correta. Então, você pode ser responsabilizado tecnicamente ou administrativamente. Administrativo está ligado muito com a falta de ética. É algo muito similar, né, à ética. E a gente tem também a parte técnica. A parte técnica, da mesma forma, não respeitar normas, leis vigentes e assim por diante. Então, quer dizer, quando você não respeita a lei, uma lei, você tem uma falta de responsabilidade técnica e, além disso, uma falta de responsabilidade ética. São duas quebras de responsabilidade. Né? E aí, se você não cumprir alguma lei interna do CREA, você não fizer uma RT, por exemplo, de uma obra, você está atuando e não fizer RT dessa obra, é uma falta de responsabilidade técnico, é uma falta de responsabilidade administrativa e é uma falta de responsabilidade também ética. Né? Então a gente está falando de 3 tipos de quebra de responsabilidade, né, que vão gerar danos. Né? Então
mais uma vez. Aqui eu falo da NBR, né? Aqui a gente fala também do órgão, não, da lei que instrumenta, que regulamenta a lei a profissão de engenheiro civil, que é a NBR, ou a lei, desculpa, 5.194 de 1966 também. Então, a falta de responsabilidade técnico-administrativa é regulamentada por essa lei, de certa forma, né? Então, a gente tem que cumprir para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de penalidade. Aí a gente tem também responsabilidade trabalhista, né? Não diretamente o engenheiro civil vai ter responsabilidade trabalhista, mas se ele for dono de uma empresa que presta algum serviço e tem colaboradores trabalhando, funcionários, né? Então, se não tem contrato de trabalho, não tem carteira assinada, é contratado só verbalmente, não paga INSS, FGTS, assim por diante, então a gente tem uma quebra de responsabilidade trabalhista. Não há responsabilidade trabalhista nesse caso, né? Então, tem que cuidar muito com isso, né? E, por exemplo, se você é dono de uma empresa, de uma empreiteira, e você vai construir um prédio e você terceiriza, você contrata uma outra empresa que tem mão de obra para fazer a tua obra, então quer dizer, os funcionários, os pedreiros não são diretamente contratados por você, mas sim por uma empresa que você contratou, né? Caso essa empresa não cumpra os direitos trabalhistas ou essa responsabilidade trabalhista desses colaboradores, você está junto no rolo, você também responde por isso. Então a empresa maior tem que cobrar da empresa menor que ela pague as verbas trabalhistas para esses colaboradores, né? Então, quer dizer, um exemplo simples, né? Tem muitas empresas grandes que contratam uma outra empresa terceirizada para serviços de limpeza, né? Ou ainda serviços de segurança. Por exemplo, você vai num banco, numa cooperativa, o segurança daquela agência, ele não é funcionário do banco ou da cooperativa, ele é terceirizado. Então, quer dizer, se essa empresa que foi contratada para colocar a segurança lá na agência, se essa empresa não pagar as verbas trabalhistas desses colaboradores, os encargos trabalhistas, falir, acontecer qualquer coisa, o banco ou a cooperativa ela também tem responsabilidade sobre isso. E na justiça, futuramente, ela pode ter que pagar tudo que a outra empresa não pagou. Tá? Então, corre-se esse risco. Então, a responsabilidade trabalhista é isso. Né? Pagar o salário em dia, férias, 13º, auxílio maternidade, paternidade, FGTS, auxílio alimentação, se tiver, seguro de vida e assim por diante. Essas coisas são importantes e merecem uma atenção especial. Aí a gente tem responsabilidade penal, né? Tudo que a gente vai, se a gente for para cadeia, a gente está respondendo por algo criminal, né? Então, a gente matar alguém é responsabilidade penal, falta de responsabilidade penal, mesmo que de forma involuntária, né? Por exemplo, homicídio culposo, né? Então, você pode ser preso porque você teve uma quebra de responsabilidade penal, tá? Então, esse é mais ou menos o significado dessa responsabilidade. E aí a gente tem a responsabilidade. Aqui tem alguns tipos de responsabilidade penal, coloquei aqui no slide que eu não lembrava, né? Mas desabamento, né? Desmoronamento, incêndio, né? Quem não lembra do incêndio da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, né? Claro que não foi culpa do engenheiro civil, né? Mas então, caso ocorra um incêndio dentro de uma obra que está acontecendo, o engenheiro civil dessa obra ele pode ser responsabilizado, né? Então, contaminação, inundação, por exemplo, a barragem lá de Brumadinho, as barragens lá do Minas Gerais que romperam, né? Então, quer dizer, também teve uma responsabilidade do engenheiro civil daquela obra também, né? Então teve uma responsabilidade penal. A gente tem responsabilidade civil, né? A civil é aquela responsabilidade que a gente não vai preso, né? Teoricamente não iria preso dentro do universo da construção civil, mas está mais ligado à questão de danos morais, injúria, nesse sentido, então, seria ligado à responsabilidade civil, né? Então, danos morais, né? Que é o que também que a gente entende de forma mais simples, isso é responsabilidade civil. Aí tem outro tema legal também para trazer para a aula de hoje, que seria o piso salarial. Tá? O piso salarial, então, antigamente na construção civil, o CREA tinha uma resolução que ele fornecia aqui. Se o engenheiro trabalhasse 40 horas semanais para uma empresa, ele deveria ganhar no mínimo 10 salários mínimos. E se ele trabalhasse 6 horas por dia, era no mínimo 8 salários mínimos, se não me engano. A partir de 2022, isso mudou um pouquinho.
né? Então quer dizer que o salário mínimo profissional de engenheiros civis ou engenheiros filiados ao CREA, ele não é mais fixado por salários mínimos, né? Ele vai ser ajustado por uma lei federal, né? Então quer dizer, o salário é de R$ 11.220 para 8 horas de trabalho e R$ 7.920 para 6 horas de trabalho. Proporcionalmente, se for 4 horas de trabalho por dia, vai diminuir também, né? Então vai ser metade de 11.200, né? Então dessa forma vai ocorrendo essa diminuição, tá? Professor, é cumprido isso no mercado de trabalho? Não, não é cumprido, tá? Mas existe uma lei que comprova isso, tá? Você pode fazer valer isso perante uma empresa? Até pode ser, mas que você talvez vai ser demitido em seguida, corre esse risco também, tá? Nem todas as empresas têm é, poder aquisitivo, né, para poder, dinheiro disponível para poder pagar um salário de R$ 11.000 para o engenheiro civil que trabalha 8 horas na empresa. O que acontece também é que muitas empresas não contratam como engenheiro civil, apesar de pedir graduação em engenharia civil. Ele vai colocar algum outro cargo, projetista, orçamentista, outros cargos que você vai ocupar, não como engenheiro civil, e aí então ele não tem a obrigação de cumprir pelo piso salarial, o que acontece, tá? Que é comumente acontece aí no mercado de trabalho. Aí a gente tem o Código de Ética Profissional. Né? Esse Código de Ética existe, é o Código de Ética Profissional do CREA, da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. É esse que está no slide para vocês, essa imagem aí. Está no material de apoio no site, no Moodle, está lá disponível para vocês. E nada mais é do que conta ali um código de ética com uma conduta que cada um tem que seguir durante o exercício profissional da pessoa, né? Então, alguns pontos do Código de Ética Profissional do CREA, eles apontam o desenvolvimento sustentável como prioridade, desenvolvimento ambiental, correto, né, corretíssimo, mas também o desenvolvimento do sistema do CONFIA-CREA. Né? Então, se tem um respeito mútuo desse sistema, então ele se sustenta. Né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, nem sempre é de um cunho ambiental, mas de um cunho organizacional, de um cunho financeiro, administrativo, técnico e assim por diante. A gente tem uma atuação com imparcialidade e impessoalidade, ou seja, a gente não pode ser parcial nas nossas decisões, nos nossos projetos, nas nossas escolhas, e nem pessoal, né? A gente não pode olhar para a pessoa e trabalhar de acordo com para quem a gente está trabalhando, né? Fazer o nosso projeto, nossa atuação que é para uma pessoa eu vou atuar de uma forma, ou porque é outra de outra forma. Precisamos atuar de forma ética para todas as pessoas, né? E a gente também tem fornecimento de informações corretas, precisas e objetivas. Ou seja, a gente não pode fazer rodeio, a gente precisa exatamente dar a informação correta dentro dos nossos projetos, dos nossos laudos, nossos orçamentos, nossa forma de atuar no mercado, né? E integridade, né? Acho que integridade é a base de todas as responsabilidades que eu coloquei aqui, porque eu acredito que sim, né? Então, se a gente tem integridade, a gente vai ter responsabilidade civil, penal, trabalhista, técnica administrativa ou então ético-profissional. Né? Integridade é a palavra que pode definir tudo isso. E a gente tem alguns pontos ainda do Código de Ética que remontam ao salário mínimo profissional. Né? Esse salário mínimo profissional que eu tratei antes, no slide anterior, que tem um valor mínimo para receber, ou seja, para não haver a prostituição da profissão. Né? Eu acho que esse é o termo que a gente poderia utilizar. E a proteção da propriedade sobre as suas criações. Né? Ou seja, você é dono do seu projeto, assim como o seu colega de profissão é dono do projeto que ele fez. Né? A gente não vai copiar, plagiar esses projetos e nem divulgar esses projetos sem uma autorização prévia do profissional. Então isso também é um ponto que o Código de Ética prevê. Tá certo, gente? Então, para hoje é isso, né? Continuem assistindo as aulas. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado. Até mais.